como é bom o privilégio de estarmos na casa de Deus, podemos louvar o seu nome, podemos fazer e honrar o seu nome, honrar a sua fidelidade. Hoje, mais um sábado, Deus nos concede a graça de podermos ter um local onde nós temos a liberdade de adorar o seu nome. Queremos enviar um abraço a todas as pessoas que nos acompanham, que nos assistem de casa, a igreja presencial e a igreja também virtual. Um abraço para a irmã Ineida, que estivemos com ela ontem também. Foi muito gostoso o momento que passamos com ela lá no hospital. Gostoso para nós que é rapidinho, que a gente entra e sai, né? Ruim para quem está lá. As pessoas entram, saem, e ela louca para sair, mas não pode sair. Nós agradecemos a Deus por pelo privilégio, né, que nós temos de poder adorar o seu nome. Mais uma vez, nessa manhã, eu queria estender a você o convite de abrir o coração para a missão. Abrir o coração para evangelismo. E cada vez que a gente pensa em evangelismo, pensa em missão, nós sempre tem aquelas coisas do quebra-gelo. E eu estava aqui lembrando de algumas coisas e veio na minha mente uma história do pastor contando que existia um pastor há um tempo atrás que ele gostava muito de beber leite enquanto pregava. E eu não consigo imaginar uma coisa dessa, porque eu trouxe a minha garrafa de água e eu sempre, se eu não tomar água, me dá alguns problemas. E eu sempre tenho que tomar um golinho para limpar a garganta. Mas ele gostava de beber leite enquanto pregava. E ele tinha esse costume. E as irmãs deixavam o leitinho do pastor lá e cobria com um paninho. E o pastor chegava, estava o leitinho dele lá. E ele chegava, tomava o seu leite. Mas na igreja tinha uns garotos, numa fase bem complicada, aqueles garotos que o versículo bíblico deles era assim: resistir aos diáconos, ele fugirá de vós. E esses meninos passaram, vindo para a igreja, compraram uma aguinha batizada e levaram e tacaram no leite do pastor. E o pastor, normalmente, eles lá da porta só olhando, o pastor pegou e falou: irmãos, que vaca. Mas eu queria que vocês voltassem para casa e falassem: gente, como Deus é bom conosco. Assim como Ele transforma as coisas em nossa vida. Que nós possamos viver resistindo às tentações de cada dia, deixando ser transformados pelo Senhor. Lembrando de algumas situações de viagens, de evangelismos, eu queria contar hoje algumas experiências que nós vivemos e como Deus foi poderoso em atuar, transformando cada pessoa. Eu queria abrir com vocês a Bíblia em Mateus 24:14. Mateus 24:14. Esse é o texto base, tema do nosso estudo nessa manhã. E o título do sermão é o resumo. Mateus 24:14. Nós falamos muito nesse verso. Nós comentamos muito, sabemos de cor. E diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho está sendo pregado, sim ou não? O mundo está sabendo sobre Jesus, sim ou não? O mundo inteiro, em algum momento, já
já foi pregado o evangelho para o mundo inteiro em algum momento da era, algum momento da história do mundo, o evangelho já foi pregado a todo mundo. Por que Jesus não voltou? Agora, no nosso tempo, o mundo inteiro tem o evangelho? Todas as pessoas atualmente conhecem sobre Jesus? Nós vivemos numa realidade completamente diferente. Está muito fácil ser cristão. Muito fácil ser cristão. Muito fácil. Você aceita Jesus? Sim, eu aceito. Você aceita as doutrinas? Sim, eu aceito. Aceita o batismo? Sim, eu aceito. E você agora começa a viver uma vida como cristão? Muito fácil. Muito simples. Se nós olharmos aqui dentro, algumas pessoas tiveram sim dificuldades. Mas poucos aqui, eu acho que nenhum aqui correu risco de vida por ter aceitado o evangelho. Nós olhamos durante a pandemia e vimos como o evangelho foi pregado de todas as maneiras e como as mídias sociais ajudaram na pregação do evangelho. Mas vocês não fazem ideia de quantas pessoas começaram novos problemas para algumas pessoas durante a pandemia. Eu peguei uma lista aqui dos países onde é mais difícil seguir Jesus. Os 10 primeiros países. Primeiro lugar, Coreia do Norte. Segundo lugar, Afeganistão. Terceiro lugar, Somália. Quarto lugar, a Líbia. Quinto lugar, Paquistão. Sexto lugar, Eritreia. Sétimo lugar, Iêmen. Oitavo lugar, Irã. Em nono lugar, Nigéria. Em 10º lugar, a Índia. Esses são os 10 países onde é mais difícil ser cristão. Os 10 países onde os cristãos enfrentam violência por aceitarem a mensagem. Paquistão está em primeiro lugar. Nigéria está em segundo lugar. República Democrática do Congo está em terceiro lugar. Moçambique está em quarto lugar. Camarões em quinto lugar. República Centro-Africana está em sexto lugar. A Índia está em sétimo lugar. Mali está em oitavo lugar. Sudão do Sul em nono lugar. E a Etiópia está em 10º lugar. Fiz uma seleção também de 10 países onde os cristãos mais foram martirizados. Nigéria, primeiro lugar. Congo, segundo lugar. Paquistão está em terceiro. Moçambique em quarto. Camarões em quinto. Burkina Faso em sexto. Tem um país que foi ocultado o nome, que está em 7º lugar. Em 8º, República Centro-Africana. Em 9º, Mali. E último, um outro país também que não foi divulgado o nome. E onde as igrejas são mais atacadas? Quais são os 10 países onde as igrejas são mais atacadas? China, em primeiro lugar. A Nigéria, em segundo lugar. Angola, em terceiro lugar. Congo está em quarto lugar. Etiópia, em quinto. Ruanda está em sexto. Bangladesh está em sétimo. A Índia em oitavo. Paquistão no nono. E, pasmem, o México em 10º lugar. Nós não fazemos ideia, porque nós vivemos uma realidade completamente diferente. É muito fácil. Muito fácil que eu não me importo. É muito fácil que para mim tanto faz como tanto fez, mas importa buscar as minhas coisas e as minhas justiça. E as coisas de Deus serão acrescentadas. É assim que nós vivemos o verso, mas o verso diz o contrário. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas nós temos vivido primeiro nossas coisas em primeiro lugar. Se der tempo, se eu conseguir, se eu lembrar, se eu não estiver tão cansado. E é impressionante, que a dor ela vem maior sábado de manhã. O cansaço ele vem daquele jeito sábado cedo. Sábado você não tem compromisso nenhum. Por isso que se você acordar mais cansado hoje, você não precisa vir. Você não tem compromisso. E assim a gente vive. Mas se você marcar alguma coisa no domingo, você está lá.
Se você marcar alguma coisa na segunda, se você tem algo na segunda, o horário que for, você está lá. Mas no sábado, na hora do culto, na hora de fazer alguma coisa, não, hoje eu não vou. Brinquei com um amigo hoje de manhã, amiga de manhã. Vem para os braços de Jesus, descansa nos braços dele. A gente tem se esquecido de algumas coisas. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E o nosso cansaço é somente físico pelo trabalho. Oséias fala somente, é puxado, eu sei que é. A dor é real. A gente conversando em casa sobre dores e tal, e a Vanessa falou assim, tem que fazer, fala igual o Roberto, fala para a Roberta. Se enquanto está trabalhando não dói, continua trabalhando. Não é, Roberto? A dor para quando para de trabalhar, então não para de trabalhar, continua trabalhando. A gente olha para as nossas dores. A gente não sabe o que é ser cristão. A gente não sabe o que as pessoas enfrentam por ser cristão. Porque para nós é muito simples. É somente levantar sábado de manhã, sentir vontade e vir para cá. É só isso. Eu não tenho um desafio maior. Eu morava lá na metrópole. Morava na metrópole chamada Raposos. Cidade grande. Cidade... eu falo que lá está tão evoluído que, ao contrário, que o arco-íris lá ainda é preto e branco, não chegou a cores ainda em Raposos. Morava em Raposos e eu ia à noite com os meus irmãos, a gente estava indo para a escola, minha irmã estudava à noite, eu ia buscar minha irmã. A gente ia na escola para trazer ela para casa de noite, lugares escuros e tal, a gente caminhando, e a gente voltava cantando para casa. A gente vinha cantando. E tinha uma vizinha nossa que era sozinha, uma família muito complicada. E uma família um pouco complicada, a Renata é o nome dela. E uma família difícil. A mãe, uma situação um pouco complicada, e eles não tinham religião, não tinha igreja nenhuma, mas é uma menina boa, menina legal. E os garotos ficavam mexendo com ela na volta da escola. E ela não queria papo com ninguém, e ela vinha com a gente, posso voltar com vocês para os meninos não mexerem comigo? Você pode. E ela voltava com a gente, e a gente vinha cantando, eu, Marcos e a Miriam cantando da escola de noite para casa. E ali o tempo se passou. E a gente nunca mais vi essa menina, nunca mais a encontrei. Mas eu estava fazendo evangelismo com arautos em Belo Horizonte, e alguém me entregou uma carta. E eu comecei a ler a carta. Oi, Oséias, eu sou a Renata, você não me conhece. Na verdade, você me conhece, mas não lembra de mim. Eu morava perto da sua casa. Eu queria te falar que eu sou adventista hoje. Eu disse, uau, que legal, Renata. Mas como que é isso? Ela começou a contar a história. Nós nos mudamos de Raposos para Nova Lima. E um dia, alguém me convidou para ir na igreja. E eu cheguei na igreja, e quando eu sentei na igreja, começaram a cantar. E impressionante que eu já tinha escutado aqueles hinos em algum lugar, eu não sabia onde. Em algum lugar eu tinha escutado aqueles hinos, mas eu não sabia onde. E no meio do culto, cantando, e pessoas falando as coisas, eu falei assim, gente, essas músicas são... Eu já ouvi essas músicas, mas eu nunca fui na igreja. Eu não sou de... Mas de onde? E ela começou... Lembrou. Uau! Oséias e os irmãos deles lá em Raposos. Eles perguntaram... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês conhecem o pessoal da igreja de Raposos? A gente conhece. Eu não sei se vocês conhecem. Conhecem uma família lá, o pessoal Oséias, a Miriam, o Marcos? Sim, a gente conhece, sim. Eles são dessa igreja aqui? Sim, são dessa igreja. Então é aqui. É essa igreja que eles frequentam. E ela começou agora a frequentar a igreja. Começou a estudar a Bíblia. E a mãe falou assim, prefiro um filho na cadeia do que na igreja. Ela falou, mãe, mas eu gosto de ir lá. Se você for para a igreja, vai sair de casa? E ela teve que sair de casa. A igreja acolheu a Renata, a igreja cuidou da Renata, ela se batizou, e ela continuou a caminhada. Triste quando a gente fala algumas coisas e infelizmente se concretiza. Um dos irmãos da Renata, o Gabriel, por não frequentar a igreja, por não estar nos caminhos de Deus, foi parar no presídio, por infortúnios da vida. Mas a Renata continuou seguindo. Renata continuou caminhando, se batizou, se casou,
tem filhos. E hoje a Renata trabalha com o esposo, com plantios de igreja. Hoje ela mora na cidade de Itabira, abrindo igreja. Abre igreja, forma um grupo, termina ali, ela deixa o grupo consolidado, agora vai com o marido para outra cidade. E eles agora começam a pregar na outra cidade, até abrir outra igreja. E eles agora fazem assim. Essa é a vida da Renata. A gente não faz ideia do que Deus pode fazer na nossa vida. Nós não temos ideia de como Deus tem trabalhado. Durante a pandemia, nós olhamos o evangelho crescendo, as pessoas entrando na sala 57, cultos aqui, cultos ali, cultos mais cultos. Mas vocês não fazem ideia que alguns países, durante a pandemia, algumas pessoas foram privadas de atendimento médico, porque a prioridade era para aqueles que não eram cristãos. A vacina, atendimento médico, hospital, países onde o cristianismo é renegado, onde as pessoas, sabendo que são cristãos, são deixados de lado, tiveram o atendimento deixados por último, por serem cristãos. Enquanto nós aqui estávamos sendo caçados a laço para tomar vacina, nos paravam em cada esquina, cada lugar que você fosse, tinha um atendimento, tinha teste chegando na sua casa de graça. Cristãos, como eu e você, privados de atendimento. Na China, nós vimos durante a pandemia o reconhecimento facial deles trabalhando com relação ao monitoramento de pessoas, onde entravam, onde saíam, se estavam com Covid ou não. Se você entrou num lugar que estava com Covid e você não estava infectado, mas alguém infectado entrou no lugar onde você passou, o alarme chegava no seu telefone, você falava, olha, você é de quarentena porque você esteve no lugar que estava com alguém que estava infectado. Essas mesmas câmeras, elas ficam instaladas dentro das igrejas, para ver se alguma coisa dentro da igreja, os cristãos têm feito alguma coisa e falado coisas contra o comunismo. Se algo ou alguém fizer alguma coisa contra o regime, é morte, é prisão. E nós estamos bem. Está tudo tranquilo. Está tudo em paz. Nós temos uma igreja tranquila, está calor lá fora, mas aqui dentro está fresquinho. Vai chegar o inverno, está frio lá fora, mas aqui dentro está quentinho. Só passa frio quem quiser. Todo o conforto do mundo. Em 2013 ou 14, se não me engano, eu tive a oportunidade de ir a Angola. E eu fiquei impressionado. E a realidade é, quanto menos recurso financeiro, mais prazer em servir. Quanto menos dinheiro tem, quanto menos conforto tem, mais prazer em servir. Tem JA à tarde, os irmãos saem marchando pela rua e chamando as pessoas e vai aumentando a multidão, aumentando, daqui a pouco vem aquele povo chegando, cantando e marchando pela rua, chamando as pessoas para virem para o culto. E nós aqui, às vezes, nosso vizinho não sabe nem quem nós somos. Sabe nem quem você é. O que você faz, muito menos se você é cristão. Nós temos vivido tempos de agentes secretos de Jesus. Vivemos escondidos e as pessoas não fazem ideia da fé que professamos. E queremos cantar, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Queremos falar para o Senhor, não, Senhor, fica tranquilo, estou contigo. E eu fico olhando, e nessa viagem para Angola, eu não vou dizer para vocês que eu me senti em casa, porque eu me sentia branco naquele lugar. Eu chegava assim, puxa, eu achava que eu era preto, eu sou branco, eu estou desbotado, ali é a matriz, ali é... E eu feliz de estar num lugar onde o negócio ferve.
E eu queria abrir um parênteses aqui para vocês. Por favor, eu não estou dizendo sobre música, eu detesto, é a palavra certa. Eu não gosto mesmo de dar palestra sobre música. Eu não gosto de pregar sobre música, eu não gosto mesmo. Ah, mas você é músico, você canta. Sim, é por isso mesmo que eu não gosto. Por isso. Mas, quando você vai num país desse, você começa a ver que nós usamos palavras difíceis para dizer que tudo que vem da África tem a ver com coisas pejorativas. E não é. Não é. Ah, isso, tá, eu não usa. Quando você vai num lugar desse, você vê como a gente é instruído sem querer. A gente não fala por maldade. A gente não fala por maldade. A gente fala porque a gente ouviu isso o tempo todo. E a nossa colonização adventista no Brasil foi europeia. Então é diferente. Eu não estou aqui trazendo nenhuma coisa de militância, não, tá? Só estou fazendo um parêntese. Por favor, quando você está naquele lugar, quando você chega naquele lugar, você olha para aquele povo sofrido, mas o amor que eles têm pela palavra de Deus é impressionante, é invejável. Ar-condicionado? Passou longe. Vontade de ir embora para casa? Acabar o culto rápido? Nada. O povo fica ali. Você prega um sermão, prega 2, prega 3, e eles estão ali. Pastor, não sei quando vão ter isso de novo. Não, ninguém quer ir embora. E nós cantamos de manhã, no sábado de manhã, cada um foi para uma cidade, para uma igreja ao redor de Luanda. E eu preguei numa igreja, outro cantou em outra, outro cantou em outra. E ali, eu cheguei nessa igreja e falei assim, eu vou ver se é verdade. Porque num período da vida, durante 1 ano e poucos meses, eu cantei num grupo que cantava músicas lá de Angola, no dialeto africano, no dialeto umbundo e quimbundo. E eu falei assim, vou ver se eu cantava de verdade mesmo. Se eu cantar alguma coisa aqui e eles não entenderem nada, quer dizer que mentiram para mim lá no Brasil. E aí eu comecei a passar o som cantando no dialeto deles. E aí a gente começa a entender que as pessoas aceitam você quando você fala para eles assim, eu aceito o que você é. Eu estou aqui, entendo a sua realidade. Eu aceito quem você é. E uma das músicas, ela fala da história de Pedro. E eu só cantei a primeira frase. E eles começaram a cantar o resto. E a primeira frase é assim, Ekipeteleá muquatá amurá kuilekui fuxi. Conta a história de Pedro, que ele estava chegando, quando ele chegou na casa, foi solto da prisão, ele chegou na casa da mulher, bateu na porta, a Rode olhou e falou assim, não é ele não, é um fantasma, né? Aí o coro fala, peteleiu, o apupai, o asvelá, o dibitu, o assalucá, kikale, zumbiei, o amonô. Pedro está lá fora. Não, é um fantasma, o irmão Pedro está lá fora, está dizendo que é o Pedro. Não é não, é um fantasma. Abre a porta, deixa Pedro entrar. E eu comecei a cantar. Aí você começa a ver as pessoas vindo para perto, porque entende que você falou perto deles. A linguagem deles. Você não vai conseguir chegar perto de alguém para evangelizar alguém se você falar no seu dialeto igrejeiro. Mas tem que falar no dialeto dele. Algo que ele entenda. Aí quando ele entender que você está junto com ele, ele vai começar a caminhar com você. Na reunião que eu fiz, eu comentei com o pessoal, eu repito de novo aqui para vocês. Uma das coisas que nós erramos na igreja é que quando nós nos convertemos, a primeira coisa que falamos para a pessoa é, ou quando alguém se converte, afasta dos seus amigos. Agora sua amizade é outra. Agora seus amigos são os de dentro da igreja. Como que eu vou evangelizar os de fora, se a partir de agora eu não posso mais falar com eles? Como trazer novas pessoas para Jesus, se os amigos que andavam comigo, agora eu não falo mais com eles, porque agora eu tenho uma nova turma. Eu tenho um novo grupo. Falar a linguagem das pessoas. Chegar para elas, falar aquilo que elas entendem, falar na maneira que elas conseguem te entender. Aí elas vão se aproximar de você.
Nós tivemos muitas viagens, muitas. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram de milagres reais na nossa frente. Acidentes que nós vivemos, sofremos, e Deus falando assim, está indo pregar o evangelho, vamos proteger você. Imagina, o Arautos do Rei tem 60 anos de história. Você nunca ouviu falar em algum acidente fatal e algum problema de viagem com o ministério. Difícil acontecer um acidente. Já tivemos? Já. Estávamos indo para Pato Branco e numa subida e curva a nossa van rodou, aquaplanou na curva, na subida e bateu no canto do outro lado, na rocha que tinha do outro lado. Ela bateu e ficou. O normal é bater e dar uma voltada. Ela bateu e ficou parada. E ao ficar parada, uma carreta passou do lado, descendo, a toda velocidade, na chuva. A gente ficou parado por um tempo para entender o que tinha acontecido e tentar. Ninguém tinha sentido noção do que tinha passado direito. E aí a gente tentando entender, alguma coisa vai acontecer hoje. Alguma coisa vai acontecer. O acidente não foi em vão. Alguma coisa vai acontecer. E foi uma das noites mais fantásticas que nós passamos naquele evangelismo. Mais poderosas naquele lugar. De lugares que nós chegamos e estava tudo fechado. Não podia entrar. Não podia chegar. E Deus abria as portas de uma maneira impressionante. Porque nós nos dispomos aí. Hoje, eu e você temos a liberdade de falar. Liberdade de pregar. Liberdade de anunciar. Eu e você temos a força, privilégio, capacidade de fazer. O que te impede? O que falta para você? Meu pai demorou um tempo para se batizar, mas ele começou a estudar a Bíblia através do livro Grande Conflito. E um dia ele estava lendo esse livro no trabalho. Meu pai trabalhava na mineração e era no subterrâneo. E um dos colegas do meu pai passava no horário do almoço e via meu pai ali, lendo um livro. E perguntou para o meu pai, que livro que é esse? E naquele tempo era o Conflito dos Séculos, né, a capa. E meu pai falou, estou lendo esse livro aqui. E o homem achou interessante. E esse homem, autodidata, muito inteligente, um cara fantástico. Falou para o meu pai, eu queria ler esse livro também, não consegue arrumar um desse para mim, não? E meu pai falou assim, vou tentar. Aí conseguiu um exemplar e deu de presente para esse homem. E ele começou a ler sozinho em casa o Grande Conflito. E até que ele deparou com as verdades, comparando com a Bíblia e lendo o livro, perguntou para o meu pai, de onde que é esse livro? É da Igreja Adventista. Onde é que tem essa igreja? Tem em Raposos, tem em Nova Lima, tem em Belo Horizonte. Eu quero que o pastor vá lá em casa conversar com a gente. E foi visitar esse homem. E quando chegou na casa dele para visitar, ele falou assim, não, pastor, já está tudo pronto aqui em casa. Está todo mundo preparado, é só marcar o dia do batismo. Nós estudamos todos juntos aqui. Dos 11 filhos desse homem, apenas 2 não batizaram. Todos os outros filhos dele são adventistas hoje. Todos. E são filhos extremamente inteligentes e zelosos pela causa de Deus. Esse senhor faleceu algum tempo atrás. E eu me lembrando da gente indo fazer trabalho missionário na casa dele, nos estudos bíblicos, antes do batismo. Ele morava num lugar afastado, a gente tinha que andar pelo menos uns 2 quilômetros para chegar na casa dele. Íamos todos a pé, encontrávamos na porta da igreja, ia todo mundo a pé. Saía, pegava a rodovia, ia até a chácara desse homem, e todo mundo lá passava a tarde, pôr do sol, hora social, e de madrugada voltava todo mundo a pé para a cidade. Um irmão vinha atrás com o carro ligado com farol para iluminar a pista para a gente andar,
e voltar para casa. Voltava para casa às 1h30, 2 da manhã, caminhando, todo mundo feliz da vida. Era uma tarde de evangelismo. E eu fico olhando aqui, eu estava com a gente, sempre quando eu vou na casa do Marcos Sampaio, fico lembrando da família dele lá, do Tibiriçá, em Igarapé. Quantas famílias foram abençoadas pela família missionária naquela região de Igarapé? Quantas pessoas na região onde você veio foram abençoadas pelo trabalho missionário? E eu pergunto, onde é que nós paramos? Onde é que nós decidimos que não seremos missionários? Quando foi? Quando foi? Que momento da sua vida você decidiu assim, esse negócio de fazer trabalho missionário não é para mim. Não funciona. Não é desse jeito. Eu não consigo. Algumas coisas para mim são difíceis de entender. Tenho tentado, pedido para Deus forças, pedido para Deus condição de ser cada vez melhor. Sei que não sou capaz, por mim, sozinho. E olhando para essa igreja hoje, olhando para vocês, eu queria tentar entender. Por que às vezes eu tenho preguiça? Por que às vezes eu tenho medo? Por que às vezes eu me escondo atrás das minhas dificuldades, atrás da minha incapacidade? Por que eu me escondo atrás do medo, da angústia, atrás às vezes até da inveja? Porque tem pessoas que às vezes têm mais capacidades do que nós e achamos que somos menos do que eles. Mas Deus quer usar a todos. Crianças, juvenis, adolescentes, jovens, adultos, senhores e senhoras, todos. Deus quer usar a todos. Deus quer usar a mim e usar a você. Deus quer nos dar forças para prosseguir. Deus quer nos dar condições de fazer a sua vontade. E hoje, eu queria que você conhecesse uma história de uma pessoa que Deus usou de uma maneira singular. Talvez você já perdeu alguma coisa e ficou desesperado, assim como a parábola das ovelhas, da dracma perdida, da pessoa que perdeu alguma coisa e ficou desesperado para buscar. Filho pródigo, o pai perde um filho. E eu me lembrei de um número de telefone que eu tinha quando eu morava em Poços de Caldas. 9953-9883. Esse era o número do meu celular. Eu me lembro que esse era o primeiro telefone que eu tinha. E esse telefone eu um dia perdi. Eu perdi esse telefone. E naquele tempo a gente ainda lembrava algumas coisas de cabeça. Hoje você não lembra mais o número de ninguém de cabeça. Você tem que olhar na agenda, sei lá. Mas eu precisava do telefone. Eu necessitava dele. Perdi. E fiquei agora, como que eu vou achar esse telefone? Nem sabia onde tinha perdido o telefone. E falei assim, eu vou ligar para esse telefone. Vai que alguém encontra. E eu quero falar agora com quem achou meu telefone. Só um minutinho. Oi, Marco, bom dia. Oi, bom dia, Zé. Tudo bom? Bom dia, meu irmão. Tudo ótimo? Tudo, ok. Então, vamos tentar ajustar, só para a gente poder te ver. Você vai tentar te ver, só um minutinho. Marco, você mora onde? Eu moro em Poços de Caldas. Você é Poços Caldense mesmo? Você pode abrir a sua câmera?
A gente Sou pós-caldense mesmo. E ok, você pode abrir sua câmera para a gente tentar te ver? Deixa só o áudio desligado, mas a gente quer ver você. Pelo Zoom, né? Isso. Tá, deixa eu achar aqui. Ah, sim. Apareceu aí? Ah, agora sim. O Espírito Santo está te iluminando aí. Certinho. Pronto. Você é de Poços de Caldas mesmo, é isso? Sou de Poços de Caldas, Minas Gerais. A gente está aqui na igreja de Washington, D.C., a Capital Brazilian Temple. Muito obrigado por nos receber nessa manhã. Obrigado por você estar conversando com a gente aqui. É um privilégio ter você conosco aqui, tá bom? O privilégio é todo meu, eu que agradeço. Um feliz sábado a todos aí que nos acompanham. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Amém. Ô Marco, eu queria que você contasse do começo, de sua história. Você sempre foi cristão, evangélico, ou você era católico, ou que religião que você era? Então, eu sempre fui, quer dizer, eu sou de uma família católica, né? Eu nasci num berço católico e meus pais eram assim, iam na missa todo domingo, levavam a gente, né, eu e os meus irmãos. E eu fui até coroinha da igreja. Fui coroinha e tocava na igreja, tinha um conjunto lá, a banda, né? Tocava nas missas, né? Então sempre fui muito voltado para a questão da religião. Você, na 2000, acho que deve ser 2000, 2001, alguma coisa, 2002, alguma coisa por aí assim, você trabalhava no centro de Poços, não é isso? Isso. Foi em 96, eu comecei a trabalhar ali na farmácia Drogazil. E interessante que em 96 inaugurou a Rádio Novo Tempo em Poços de Caldas. Isso. Foi meu primeiro emprego. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada, foi nessa Rádio Novo Tempo. Foi meu primeiro trabalho, foi aí. Ah, legal, legal. E então, assim, eu tinha muito costume de ouvir rádio à noite, né? Tinha uma rádio que eu gostava muito, que era 97,5. Tocava lá Night in Love, algumas músicas ali românticas, né? E então eu gostava de ouvir. Era Marquinhos Paradise. E do nada mudou os... Era com Marquinhos Paradise, né? Isso mesmo. Sim. Isso, ele mesmo. E de uma hora para outra ali mudou completamente a programação. Achei que tinha perdido o sinal ali, né? Mas eu tava ali ouvindo as minhas músicas ali que eu gostava, Bee Gees, né? Aquelas músicas seculares ali que eu gostava. E de repente começou a tocar um outro tipo de música, né? E aí a princípio eu não gostei muito não, né? A culpa era minha, né? A culpa era minha, porque eu era o produtor musical da rádio, aí troquei todas as músicas de uma hora para outra lá. Isso, exatamente. E aí então começou mudou o sinal, né? A Rádio Novo Tempo começou ali naquele momento, em 96, né? E eu tava justamente na hora da mudança do sinal. E então, a princípio eu não gostei, né? Porque eu nunca tinha ouvido aquelas músicas. Mas aí não tinha outra opção assim de rádio, eu continuei ouvindo aquela rádio ali, né? E aquilo ali foi o trabalhar do Espírito Santo, aquelas músicas ali que eu, a princípio eu não gostava muito, comecei a gostar. E aí foi então, já tinha começado a trabalhar na farmácia também, nessa mesma época. Interessante é que até o ano foi o mesmo. E ali de madrugada, a loja era 24 horas e à noite a gente limpava a loja, limpava os produtos, as prateleiras. E para passar o tempo a gente colocava na rádio, né? E aí eu falei pro pessoal, vamos colocar na Rádio Novo Tempo aqui, é uma rádio muito boa que eu comecei a ouvir, né? Essa rádio está começando agora em Poços. E como eram dois evangélicos ali e eu de católico, né? Tinha um que era da Universal, outro da Congregação. E eles aceitaram. E foi a partir dali que a gente começou a ouvir, porque eu ainda não tinha ouvido de madrugada a rádio, né? A programação de madrugada. Foi trabalhando à noite que eu comecei a ouvir de madrugada a programação. E aí começaram as músicas ali, e chegava 1h da manhã, começava a pregação ali do pastor Neumel Estina. E aquilo ali realmente foi impactante para mim, porque eu não tinha o costume de estudar a Bíblia, né?
E então aí depois, se eu não me engano, às 3 horas tinha o pastor Fernando Iglesias. Então a gente começou a gostar tanto que a gente ficava aguardando aquele momento de começar a pregação. E a gente ficava até bravo, assim, quando entrava algum cliente, assim, de madrugada, né? Às vezes a pessoa saía da balada ali, justo na hora da gente estar ouvindo ali a pregação ali, né? E aquilo ali foi falando bem forte ao meu coração, viu? Deus tem trabalhado de maneira que a gente não faz ideia. E essa rádio ficou, ela tem impostos até hoje. Eu trabalhei nessa rádio de 96 até 2000. E aí eu me casei, me mudei, voltei para Poços depois de um tempo. Eu voltei para Poços e eu cuidava do coral. E com certeza acho que devia estar fazendo alguma atividade na igreja. E aí cheguei em casa, fui procurar o meu telefone e eu não encontrava meu telefone. Eu não achava o telefone e aí eu resolvi ligar. E o que aconteceu com você? Você estava passando por onde você achou esse telefone? Ah, verdade. Então, eu não lembro se eu estava voltando para casa, se eu tinha saído do trabalho ali, ou se eu estava... Eu acredito que eu estava indo para casa. E, de repente, eu passei em frente ali a igreja adventista, que fica na central de Poços. Encontrei um celular bem no cantinho do meio-fio, né? E ali não tinha ninguém para me perguntar, né, se alguém sabia, se era de alguém. Peguei e guardei na intenção da pessoa ligar. E aí eu informava meu endereço, tudo, né? E mais tarde realmente aconteceu isso, né? O telefone tocou. E aí era você, né? Você me ligou, né? Perguntando, né, sobre o celular, que você era de ferramenta de trabalho sua. Eu falei, não, eu moro num endereço tal, pode vir aqui buscar. Né? E aí foi quando eu conheci você. E a gente... Quando eu conheci o Zé Azeis. Aí eu fui lá e te deixei um presente. E aí Isso. agradeci por devolver. Pobre é o seguinte, pobre ele pega de volta e ele dá um presente, que não tem como dar recompensa, né, substancial. A gente deixou um presente. Deixei com ele um CD, que era um CD do grupo do meu irmão. Ele cantava na época no Black Singers. E eu acabei deixando esse CD com ele lá de presente. E depois você foi transferido, não foi isso? Isso. O que aconteceu? Eu já fazia um bom tempo, você vê, desde 96 que eu ouvia rádio, né, tudo, mas eu era convicto, né, eu era um católico convicto, eu jamais imaginei na minha vida, nem queria, né, que, assim, para mim ouvir a rádio era o suficiente, né, eu não tinha a menor intenção de mudar, porque eu era até meio preconceituoso, né, eu colocava todas as religiões ali cristãs como sendo todas iguais, né. Eu pensava assim, os crentes são todos iguais, eu não quero ser crente, né? Não tenho intenção nenhuma. E então, assim, Deus ele foi trabalhar, igual você disse, Deus trabalha de várias formas, né? Eu acredito que foi realmente algo do Espírito Santo. Eu ter encontrado o seu celular, você me deu aquele CD que eu comecei a ouvir, né? Falando das músicas ali, falando de Jesus. E também você me convidou para ir na igreja, só que eu era relutante, né? Eu pensei, não, ele convidou, mas eu não vou, não. Parece que seu irmão ia apresentar, o quarteto ia apresentar, Sim, né? eles estavam cantando na cidade naquela época, assim. Isso. E aí, então, você até me fez o convite, você é professor de música no conservatório, você me convidou e eu, como eu estava muito ligado com a questão da música, eu aceitei, fui assistir algumas aulas suas. E quando eu ia continuar ali, que a gente ia firmar uma amizade, que com certeza, né, você ia me convidar de novo para ir na igreja, eu fui transferido. Eu fui para Guaxupé. Aí eu fui assumir uma loja lá. Qual foi o ponto onde você entendeu que era o momento de se entregar para Deus e você resolveu se entregar completamente para Cristo? Então, ali eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Primeiro de sair de casa e morar sozinho, né? E ainda mais com uma pressão psicológica imensa, porque como eu fui promovido para um cargo de gerente, o que eles fazem, né? O que eles faziam? Eles espanavam a pessoa para ver se a gente aguentava o trampo, né? Então mandaram para uma loja problemática ali, cheia de dificuldade, e começou ali uma cobrança muito grande em relação à meta, em relação a algumas coisas ali que eu não estava acostumado. E aquilo foi me gerando uma depressão, né? Eu fui ficando angustiado e
morando sozinho, não tinha ninguém ali para conversar. O pessoal da loja, o negócio deles era bar, bebida, era coisa que eu, mesmo não sendo na igreja, eu não estava acostumado, não gostava, né? Era bem caseiro. E ali, então, eu senti a necessidade, né? Eu ouvi o Espírito Santo, né? Falando comigo, que eu tinha outras opções, né? Que eu poderia correr atrás, né? Para sanar aquele vazio, aquela depressão que eu estava sentindo. E eu fui ali na igreja católica ali, mas ali era só um ritual, né? Então aquilo não preenchia o vazio, né? Fui convidado por um outro irmão lá para ir na igreja dele. Aí eu também não me sentia à vontade ali, né? E aí foi então que eu me lembrei da Rádio Novo Tempo, lembrei, né, do convite que você tinha me feito de ir na igreja e tal. E resolvi procurar a igreja adventista lá em Guaxupé. E foi assim, a primeira vez que eu entrei na igreja, os irmãos estavam ajoelhados em oração, estava começando o culto ali, de quarta-feira. A hora que eu me ajoelhei, naquele exato momento que eu ajoelhei, que eu participei daquela oração ali, aquela angústia, aquela depressão, aquele sentimento ruim, é como se fosse tirado com a mão. Amém. Então, aquela sensação ruim que eu estava sentindo, de solidão, né, de tal, aquele pânico ali, sumiu. E aí eu passei a gostar de ficar sozinho no hotel, né, que antes eu não gostava, né, meu principal motivo ali de angústia ali era a solidão, né. E aí eu passei a gostar porque aí os irmãos ofereceram estudo bíblico, e aí eu fazia o estudo, respondia ali, preenchia, né, aqueles estudos de completar a frase. E ali eu fui aprendendo a Bíblia, né. Quanto tempo você, desde que você começou a ir para Guaxupé até você se batizar, quanto tempo você levou? Foram ali praticamente ali, eu acho que 6 meses. Há um ano, eu não lembro agora, acho que faz um ano mais ou menos, foi um ano que eu comecei a estudar a Bíblia. E aí, depois que eu terminei o estudo, acho que foram 6 meses, perdão, foram 6 meses. Que aí eu pensei, olha, agora eu vou, eu não preciso de mais esclarecimento nenhum. Tudo que eu aprendi que já para mim já é o suficiente, eu sei que esse é o caminho verdadeiro, né, é o que me trouxe paz, né? No momento que eu mais precisava, então eu quero me entregar, né? Eu quero descer as águas do batismo. Você sabe quantos anos Só já? que aí... Quantos anos você já está batizado? Foi em 2008 que eu me batizei. Amém. 2008. Ó, pra você ver o tempo que passou, desde a Rádio no Tempo, né? O convite que você me fez, o tanto que eu fui relutando, né? E aí eu passei esse tempo todo, né? Eu só fui lá para Guaxupé de 2007 para 2008. Nesse tempo todo eu não via necessidade, né, de mudar, né, de aceitar, porque o Espírito Santo foi falando no meu coração, usou você ali, mas mesmo assim eu era muito resistente. Mas Deus é aquilo que eu digo, ele não desiste, né? É verdade. E aí então, em 2008 eu me batizei. A semente ela continua, porque eu já não morava mais em Poços nessa época. Então, mas mesmo assim Deus continuou trabalhando contigo, né? Ele não desistiu, né? Hoje você está casado, a tua esposa também acompanha você na igreja? Sim, aí passado um ano que eu estava na igreja, na época era minha namorada. Ah, lembrando, né, que você cantou no meu batismo. É verdade. Eu lembro até hoje. Você fez louvor, ela estava lá, e passou um ano, ela se batizou também, nós nos casamos, né, na igreja. Amém. E então a gente está, pela honra e glória de Deus, a gente está aí firmes e fortes e felizes, né? Na fé, dando estudo bíblicos. E graças a Deus também pessoas que a gente deu estudo bíblico também aceitaram e batizaram. Isso é uma corrente, então, né? É uma corrente, um ajudando o outro, né? Eu trago para você, você traz para um outro, e assim vai indo. Uma outra coisa, para a gente finalizar, hoje, o que você faz na igreja hoje? Hoje eu sou ancião, também sou diretor do Ministério da Música, professor da Escola Sabatina, e nós temos um projeto aqui que nós damos aula
eu toco violão, né? Faço violão no conservatório. E a gente fez um projeto ali para dar aula, né? Para as pessoas ali que são carentes. E também para qualquer outra pessoa que tiver o desejo, né? De conhecer irmão da igreja, de estudar violão, né? E através disso a gente está evangelizando também. Amém. E fazemos estudos bíblicos, né? E até tem uma pessoa que está retornando para a igreja agora, que nós começamos a visitar ele, o Joel Borsato, que ele pediu para mim te mandar um grande abraço, que ele te conhece, sim, lembra de você. E para honra e glória de Deus, mês que vem agora, no batismo da primavera, ele vai se batizar, vai se rebatizar. Amém. Para a gente finalizar, você tem um quarteto aí que você canta também, não é isso? Sim. Assim que eu entrei na igreja, olha como Deus ele é maravilhoso, né? Ele vai usando as pessoas, né? Relacionadas àquilo que a gente gosta. E aí eu vi o coral cantando, da Silvana, fui convidado para participar do coral, depois fui convidado para participar do quarteto, e desde então, passado um ano praticamente que eu tinha me batizado, eu comecei a cantar no quarteto e estamos aí cantando até hoje. Para honra e glória de Deus. Amém. Marco Antônio, muito obrigado pela tua participação com a gente, obrigado pelo seu testemunho. A igreja deixa uma salva de palmas para você, agradecendo a sua participação, seu testemunho. Amém. Impactante. Nós entendemos que nós não podemos desistir e Deus usa das nossas perdas para resgatar alguém. Fica com a gente, eu vou orar com você. Amém. Vou orar com você aqui. Pai, muito obrigado pela vida do Marco Antônio, da sua esposa, pela sua família, sua casa. Ele tem sido abençoado por ti. Muitos anos atrás, ele ouviu a tua palavra, ouviu a tua mensagem, e ele se sentiu tocado. E agora, ele como teu filho, teu servo, ele também leva essa mensagem a outros corações. Assim como o Senhor trouxe cura para a vida dele, ele agora quer levar também essa cura para outros corações. Obrigado pela vida dele, pelo ministério, obrigado pelo desempenho que ele tem na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigo, Amém. Obrigado, bom sábado para você. Muito obrigado, bom sábado a todos aí. Deus abençoe. Amém. Como Deus é especial, como Deus nos ajuda, como Deus nos dirige, como Deus pode conduzir passo a passo. Eu não sei o que passa na sua mente quando você escuta uma coisa assim. Porque não sou somente eu que tenho testemunhos. Você também tem. Olha para a sua vida diária, olha para o seu dia a dia. Tem coisas que acontecem das coisas mais simples. Mais simples. Deus quer salvar você. Deus quer que você utilize de todas as formas para salvar pessoas. Ele quer salvar você. Mas sabe qual uma das coisas que eu entendo e vejo que as pessoas não se dispõem a evangelizar? É porque elas ainda não viveram as promessas de Deus. Quando você começar a viver a realidade das promessas de Deus, você vai começar a falar mais sobre elas. Existia uma senhora que estava no leito de morte, e um pastor foi visitar essa mulher. Ele foi visitar essa mulher e conversar com ela, para orar com ela. Pastor, a irmã está muito ruim, está nos últimos dias, e ela quer uma visita do Senhor. E o pastor foi visitar essa mulher. Ele chegou na casa dela e falou: irmã, que vida a senhora vive, que vida difícil, não? Por que a senhora acha que passou a vida inteira assim? Ela falou assim: é o que a vida reservou para mim, é isso aí. Pouco recurso, poucos amigos, sozinha em casa. Ele olhou e viu um quadro na parede. E falou para ela: que quadro é esse? Ela falou assim: eu ganhei do meu patrão. Trabalhei como doméstica na casa dele a minha vida toda.
E antes dele morrer, ele me deu. Eu achei tão bonito esse papel que eu mandei colocar num quadro. E pendurei aí. Ele falou assim: mas você leu? Não. Só achei bonito. E coloquei aí. Ele falou para ela: isso é um testamento. Ele não tinha família. E ele colocou você no testamento dele. Tudo que era dele é seu. Pouco tempo depois, poucas horas depois, essa mulher faleceu. E você fica imaginando: nossa, ela tinha um testamento com tudo que era dela. Morreu pobre, viveu pobre sem nada. Eu e você somos a mesma coisa. Nós temos 2 testamentos, o velho e o novo, cheio de promessas, cheio de declarações, e nós estamos vivendo como pobres, miseráveis, cegos e nus. Promessa de vida eterna, promessa de ter todas as coisas, promessas de vitória, promessa de sermos cada vez maiores e melhores. 2 testamentos enormes. E nós estamos vivendo como se fôssemos indigentes. Estamos vivendo como se não fôssemos nada e nem ninguém. E o testamento que nós ganhamos, que nós recebemos, ele só aumenta quando nós compartilhamos, ele não diminui. Essa herança não é rateada. Quando você traz alguém para essa herança do testamento, não diminui a sua parte, ele dobra. Todos nós temos direito a essa herança. Os testamentos estão à sua disposição. Se você não usar, você vai perder. E você tem perdido a oportunidade de viver as promessas de Deus. É amanhã de você parar tudo, para tudo. Zera tudo. E fala: Senhor, eu quero viver e usufruir desses testamentos que o Senhor deixou para mim no meu nome. Eu quero viver todas as suas promessas. Eu quero viver todas as coisas que eu tenho para mim. Tem muitos Marco Antônios por aí, esperando um celular seu ser perdido, esperando você perder o horário de uma consulta, esperando você perder um voo, esperando você perder algumas coisas, para que Deus possa, através da sua perda, encontrar alguém. Se perca nos braços de Jesus. Se perca nos braços dele, porque quando ele te encontrar, ele não te encontra sozinho. Ele não vai encontrar você sozinho. Ele vai trazer mais alguém com você. Ele está na expectativa da sua entrega total e completa. Sabe por quê? Porque nós não temos muito tempo. Está quase. Jesus está voltando. Isso é verdade. Isso não é brincadeira. O evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Deus, por sua grandeza e poder, criou o mundo sem mim e sem você. Depois que estava tudo pronto, Ele nos criou. Nós erramos sozinhos. E Cristo veio sozinho, morreu por nós para nos resgatar. Mas Ele nos escolheu, não sei porquê, para que nós sejamos testemunhas e tragamos mais pessoas para o seu reino. A nossa parte em todo o projeto de Deus é testemunhar, viver o amor dEle. Ele está voltando. Meu apelo não é para você vir para cá, não é para você, nada disso. Eu quero que você aí, onde você está, é o chamado individual. A música vai tocar, o Espírito Santo vai tocar o seu coração,
E você vai se entregar para Deus aí onde você está. E aí a primeira pessoa que vai sentir o toque vai se levantar, vai ficar de pé, falando: Senhor, eu estou aqui, perante a sua presença e perante o universo inteiro, dizendo: eu vou ser sua testemunha até que o Senhor volte. Posso ver os sinais, meu Jesus já perto está. Posso ouvir lá nos céus os clarins em alto som. Céu vem, em glória vem reinar. Em silêncio a olhar, posso ver o céu se abrir, toda a luz sideral brilhará ao seu redor. Vem com anjos lá do céu, vem em glória vem reinar. Então vou ouvir sua voz lá do céu, vem em glória vem reinar. Aleluia, com anjos cantarei lá na glória, com Cristo estarei.
convite. Será que tem aqui alguém que tem no coração assim, eu não sei como, mas eu quero trazer uma pessoa para Jesus de hoje até 27 de agosto do ano que vem. Eu quero, com meu testemunho, trazer uma pessoa aos pés de Jesus. Tem alguém aqui que quer colocar o propósito individual na sua vida? Eu quero trazer uma pessoa. Uma pessoa. Tem alguém que quer vir para cá para nós orarmos juntos? Vem para cá. Você que tem um desafio, eu quero trazer uma pessoa. Uma pessoa. Uma. Vem, Roberta. Você quer trazer uma pessoa. É um desafio. Vem aqui, Roberta, vem aqui em cima. Vem cá, quero que as pessoas que quiserem, vem para cá. Quer trazer pelo menos uma pessoa aos pés de Jesus. Eu não sei dar estudo bíblico, mas você sabe ser amigo, você sabe dar um sorriso. É um compromisso seu. É você e Deus. Uma pessoa. Quero ser exemplo para uma pessoa. Quero conduzir ela aos pés de Jesus. Essa é a igreja missionária, que se dispõe a ir, se dispõe a trazer pessoas aos pés de Jesus. Todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como verdadeiro missionário. Quantos que estão aqui? Quantos que estão aqui? Tem algum familiar que não é adventista? Quantos de vocês que têm familiar que não é adventista, que gostariam de ver os seus familiares se entregando a Cristo nos pés do Senhor? Por Ele, saia do seu lugar e venha. Põe Ele no seu coração. Essa pessoa com tanto carinho e tanto cuidado. Traz ela no seu coração para cá. Eu quero que essa pessoa viva a realidade que você está vivendo agora. Talvez seja o seu filho. Você tem orado por ele. Talvez seja seu irmão, teu pai. Mas essa igreja não será mais a mesma quando essa igreja se dispor a cada um trazer um. Cada um trazendo um. Daqui a pouco nós teremos o dobro. Daqui a pouco nós teremos uma igreja com 3 cultos, 4 cultos, porque não cabe. Pelo jeito não vai caber. Se essa igreja começar a trabalhar, não vai caber. A gente vai ter que se mobilizar. Nos últimos tempos, o evangelho começa a ser pregado e o coração vai se abrindo. É que nós, sabe o que acontece? Nós não estamos preparados para novas pessoas chegarem até nós. Senhor, converta primeiro a tua igreja, para que nós estejamos abertos a receber os que estão chegando, e serão muitos. Mais um pedido, Senhor, que nós não sejamos aqueles que deixaremos os nossos lugares para os outros entrarem, que estaremos juntamente com eles. Feche seus olhos. Pai querido, o Senhor está voltando, e no seu retorno nós queremos estar contigo, mas nós não queremos estar sozinhos. Queremos usar desse dom que o Senhor vai nos capacitar, que é de evangelizar. É difícil. É uma das artes mais difíceis. É levar a sua palavra para as pessoas. Mas se torna fácil quando colocamos o Espírito Santo à nossa frente. Quando levamos anjos como os nossos protetores. Essas portas vão se abrindo. Os corações vão se abrindo. O gelo vai derretendo. E daqui a pouco estamos todos prostrados aos teus pés. Uma igreja santa, uma igreja unida, uma igreja que trabalha em prol do outro. Santifica a nossa vida.
Santifica o nosso coração. Usa-nos, Senhor. Sacia a nossa sede de Ti. Santifica o nosso coração. Santifica a nossa alma. Santifica, Pai, os ministérios dessa igreja. Santifica as pessoas que têm lutado para permanecer fiel à liderança, ao pastor dessa igreja, aos anciãos da igreja, todas as pessoas que estão comprometidas para fazer com que essa igreja caminhe. Mas que nós, os membros, entendamos que nada acontece se nós não nos movimentarmos. Essa igreja precisa se movimentar. Ela tem que ir sempre em frente, sempre em frente, sempre em frente. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça e misericórdia. Queremos terminar cantando o hino Eu Te Amo, ó Deus. E assim nós erguemos o nosso louvor a Ti, dizendo: Senhor, eu Te amo. Eu Te amo. Nosso amor a Ti, ele é acima de qualquer situação. E nós declaramos que nós Te amamos. Nós Te amamos. E erguemos o nosso louvor a Ti. A nossa alma vai Te adorar e vai Te exaltar. E cantamos assim: Eu Te amo, ó Deus. Ergo meu louvor. Minha alma vem Te adorar. Te adorar, Senhor. Aceita. Aceita, Deus, este meu louvor, como gratidão por Teu grande amor. Mais uma vez, eu Te amo. Podem voltar para os seus lugares. Vamos voltar cantando Eu Te Amo, ó Deus. Ergo meu louvor, minha alma vem Te adorar, Senhor. Aceita. Aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por Teu grande amor. Grande Irmãos,